Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live de Evangelho e Orações do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje é domingo, dia 6 de julho. Tenham uma excelente noite e muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vocês estão bem, pessoal? Deixa eu ver quem está chegando aqui para dar boa noite para vocês. Deixa eu organizar meu suporte aqui. Pronto, já estamos mais organizados. Deixa eu ver quem está aqui, ó. A Elka já está aqui com a gente. Oi, Elka, boa noite. Reinaldo Pasqualini também já está aqui com a gente. Cleusa Almeida, boa noite também para a Cleusa. Para a Elka, para o Reinaldo. Marissônia Mota também já está aqui com a gente. Boa noite, Marissônia, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Está mandando um nome aqui da Úrsula. Você acha? Deve estar junto com a gente. Oi, Úrsula, boa noite para você, então. Ana Cláudia Abdo, boa noite para você. Cida Ormonde também já está aqui com a gente. Boa noite, Cida. A Úrsula, que achei. Oi, Úrsula, boa noite, tudo bem? Vamos ver aqui. Clóvis Badaró também está aqui com a gente. Boa noite. Cláudia Carreira também já está aqui. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Rogério Viviane já está aqui também. Oi, Rogério, boa noite. A Beth, oi, Beth, boa noite. A Isabel Gonçalves também. Oi, Bel, tudo bem? Silvana também já chegou. Oi, Silvana, boa noite. Lucimar, boa noite, Lucimar, tudo bom? Que bom que vocês estão podendo estar aqui com a gente essa noite. Curtiram o friozinho do fim de semana? Não é todo mundo que gosta de frio, mas sempre tem o pessoal que gosta. A gente está bem agasalhado, o frio chega a ser gostoso, né, gente? A Vera também está aqui com a gente. Vera Lúcia Tamashiro. Oi, Vera, tudo bem? Patrícia Mendicino também. Pessoal, eu fiz um ajuste no meu áudio. Se tiver algum problema com ele, se achar que está muito alto ou muito baixo, meu e do Carlos, a gente consegue regular aqui, tá bom? Só mandarem no chat, que vocês quiserem, a gente consegue fazer ajuste de áudio, que agora o programinha está permitindo ajuste de áudio, tá bom? Vamos dar oi pro resto do pessoal que está chegando aí. E daqui a pouco a gente já começa. Deixa o pessoal aí chegando, com calma. A Luara também está aqui com a gente. Oi, Luara, boa noite, tudo bem? A Elka está dando recado, o Lucimar também. Ei, Elka, melhoras aí, vamos com fé que vai dar tudo certo, viu? Muitas vibrações para você aí, para essa recuperação do braço aí. A Elka que é aí da cozinha, faz um monte de coisa gostosa, não pode ficar machucada, né, Elka? Aí não dá, meu, pelo amor de Deus. Arruma esse braço aí, meu. Não pode. Beleza, o pessoal tá falando que o áudio tá bom. Que bom, gente. Qualquer coisinha, vocês dão um toque aqui no chat que a gente arruma, tá bom? Obrigado, Alessandra. Tá falando que o áudio tá ótimo. Obrigado. Tá bom. Vamos lá, gente, começar então com a nossa. Antes da nossa palestra, começar com a nossa prece. A palestra de hoje tem um tema que me agrada muito, que é de rendamos graça. Eu preparei uma palestrinha bacana para vocês e a gente vai fazer uma prece inicial com esse mesmo tema, tá bom? A Clara está chegando aqui. Oi, Clara, boa noite para você também, viu? Vamos lá, gente. Começar os trabalhos aqui. Então, vamos aqui com a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, neste instante de encontro fraterno, reunidos em teu nome e sob a luz do teu evangelho, abrimos os nossos corações com humildade e confiança. Rendemos graça, Senhor, pela bênção da vida, pelos aprendizados diários, pelos momentos de alegria e também pelas provas que nos ajudam a crescer.
Agradecemos pelo lar que nos acolhe, pelos companheiros de jornada, pelo trabalho, pela saúde, pelas lutas, pelas vitórias e até pelas dificuldades, pois sabemos que tudo está sob o olhar amoroso do Pai. Senhor, ensina-nos a sermos gratos, não apenas em palavras, na vivência do bem, na paciência com os desafios, na fé que não se abala, na esperança que não desfalece. Ampara-nos para que a lição desta noite toque fundo em nossas almas e desperte em nós a consciência de que a gratidão é oração, é luz, é força que nos liga ao teu coração misericordioso. Permita que os bons espíritos nos inspirem, iluminando a palavra que será proferida e harmonizando os nossos pensamentos para que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Rendemos graças por estarmos aqui e por tudo que a vida nos concede, em nome do teu infinito amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, através dessa prece, nós pedimos licença ao plano espiritual para que possamos ter mais uma noite de aprendizado, uma noite equilibrada, uma noite que nós possamos tocar nos corações de quem ouve esse evangelho, de quem ouvir essas preces, essas orações, para que possamos cada dia mais estar no caminho de Mestre Jesus e que possamos levar a quem necessita as palavras de amor, as palavras de consolo e as boas energias e as boas vibrações. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Nosso trabalho está aberto na noite de hoje. Vamos, então, para a nossa palestra. Eu vou deixar meu amigo Carlos aqui de cantinho um pouquinho e daqui a pouco eu trago ele de volta para ele fazer as vibrações e o encerramento. Até daqui a pouquinho, Carlão. Então vamos lá, gente. Eu vou também agradecer a presença do Mestre Jesus aqui com a gente e vamos para a nossa palestra. Bom, pessoal, a nossa palestra, vocês já perceberam, que é o tema Rendamos Graças, né? Que ela está no livro do Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, e psicografado pelo Chico Xavier, é o capítulo 100, tá bom? E vocês sabem, né, que todo livro sempre começa com a passagem do Evangelho. Então vamos lá. Ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, essa é uma passagem do apóstolo Paulo, contida na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E o Emmanuel, quando traz esse trecho, né, do Paulo, ele nos convida a pensar sobre um hábito que às vezes a gente não cultiva sempre, né? Ou que às vezes a gente esquece, ou que às vezes a gente está um pouco desequilibrado, ou pode estar com um padrão vibratório não ideal, vamos dizer assim, e que a gente às vezes acaba mais reclamando do que executando, que é o agradecimento. Né? A gente não tem que agradecer quando as coisas dão certo. Lógico, a gente tem que agradecer também. Mas o texto fala em agradecer a todos os momentos, né? A gente, às vezes, mais pede do que agradece. Então, a gente vai fazer nossas orações no final do dia, no final da noite, ou no final do mês, ou até aqui nossas orações de domingo. E, às vezes, a gente pede o que a gente precisa, a gente pede as vibrações para quem precisa, pede pela gente, pede pelo próximo, e às vezes a gente acaba esquecendo de agradecer, né? Às vezes a gente pede saúde, pede proteção, pede paz, pede forças,
E tudo bem, a gente tem que pedir mesmo, porque nós somos espíritos errantes, nós, né, estamos aqui para evoluir, então a gente precisa desse apoio. Ele é fundamental na nossa evolução. Então, pedir não está errado, mas a gente também tem que lembrar de agradecer. Vocês podem reparar que todo encerramento de palestra, depois as vibrações, pede muita coisa, a gente sempre agradece. Porque agradecer é tão importante quanto pedir, né? E realmente Paulo nos orienta nessa passagem, em tudo dai graças, né? Não só apenas nas alegrias, não só apenas quando tudo dá certo, é em tudo mesmo, é em todos os momentos. Às vezes a gente está aguardando alguma coisa acontecer e a gente fala, não, eu vou agradecer só depois que concluir, só depois que o meu pedido for atendido. Mas a sugestão aqui é que a gente agradeça em todos os momentos. Talvez a gente precise agradecer só de ser ouvido, né? Só de ter oportunidade de fazer uma prece, só de por ter acordado hoje, já é importante agradecer, né? Esse em tudo dai graças, ou agradecer em todos os momentos, é um convite que a gente tem para uma mudança de olhar, né? Aprender a reconhecer que até as dificuldades, os desafios e às vezes as dores têm o seu papel na nossa evolução. Porque a gente não cansa de falar aqui e a doutrina não cansa de lembrar a gente que a gente está aqui para evoluir. A nossa verdadeira morada não é encarnado aqui na Terra, né? Então, se a gente está aqui para evoluir, essas dificuldades, esses desafios, eles nos ajudam a evoluir. Se eles não existissem, a gente não iria evoluir, ia ficar parado no meio do caminho. Sabemos que não dá para retroceder, não é? Mas a gente precisa passar por isso para evoluir. Então a gente tem que agradecer essas dificuldades, porque é nesses momentos que a gente está evoluindo mais rápido, está evoluindo mais, né? E o Emmanuel nos lembra também que muitas vezes a gente às vezes passa por agradecer o essencial. A gente esquece de agradecer o essencial, né? O dom da vida, a oportunidade de estar aqui encarnado, a bênção de um corpo físico, porque esse nosso corpo que a gente recebe é uma bênção, por isso que a gente tem que cuidar dele. E a gente tem que agradecer por ele. A gente tem que agradecer pelo nosso corpo perfeito, mas quando ele também é imperfeito, a gente também tem que agradecer. Mas a gente também tem que cuidar dele, né? Não pode detonar o corpo com os excessos, às vezes alguns vícios que a gente tem, alguns excessos, algumas ações, vamos dizer assim, de um pouquinho de irresponsabilidade, às vezes, né? Algumas aventuras excessivas acabam por danificar o nosso corpo, né? A gente viu esses casos recentes aí, a menina lá do vulcão, precisa mesmo fazer uma trilha num vulcão? Precisa, né? Eu também estava vendo um vídeo de humor, tá? Pelo amor de Deus, era um vídeo de humor de que negros não sobem no Everest e tal, mas a questão é, precisa mesmo subir no Everest? Eu, pessoalmente, não tenho perfil para nada disso. Precisa pular de paraquedas? Será que precisa? A gente não vai... Nossa, vai ser um... Assim, a gente vai ter uma vida miserável se a gente não fizer uma coisa arriscada nesse nível. Então, a gente tem que aprender, além de agradecer, é cuidar um pouquinho. Então, uma forma de agradecer a nossa vida, agradecer ao nosso corpo, é respeitá-lo, né? É cuidar dele. A melhor forma de agradecer que a gente tem do nosso corpo é cuidar direito dele, sem colocar ele em risco desnecessário. Então, a gente também tem que agradecer pela nossa família, que por mais que ela seja imperfeita, e acho que as grandes maiorias das famílias são imperfeitas, porque somos todos aqui espíritos em evolução, então não tem ninguém perfeito aqui, logo as famílias não vão ser perfeitas. Elas são uma grande oportunidade para a nossa evolução, né?
Se a gente souber lidar bem com a nossa família, e eu sei que às vezes é difícil, eu sei que os maiores desafios estão na nossa família. E é isso mesmo, porque é através do amor que as coisas se tornam mais fáceis, né? Quando a gente ama é um pouco mais fácil da gente relevar, da gente saber aceitar algumas coisas, né? Que é através do amor. Então, os nossos maiores desafios estão na família, então a gente tem que agradecer ela. A gente também tem que agradecer o nosso trabalho que nos sustenta, né? Agradecer que muita gente não tem oportunidade, então se a gente tem um trabalho, a gente tem que agradecer. Eu sei que tem sempre aquelas pessoas mais ambiciosas que querem trocar de trabalho, querem crescer e se esforçam, mas só de ter um trabalho já é um motivo de agradecimento. Da gente ter saúde para trabalhar, ter disposição para trabalhar, também é um motivo para agradecer. Também temos que agradecer os amigos que nos apoiam ali, que estão à nossa volta, que nos ajudam, né? E também agradecer aos nossos adversários, porque eles também nos ajudam a crescer, eles nos ensinam, né, com as dificuldades. E a gratidão não é apenas uma virtude bonita, mas é uma força espiritual. Quando a gente leva a vida com gratidão, você começa a perceber que as coisas começam a dar mais certo. Você pode pesquisar e ter um monte de testemunho de, olha, depois que eu comecei a agradecer, que eu comecei a ser grato na vida, as coisas começaram a dar melhor para mim. E é por aí mesmo. É isso que essa palestra quer mostrar, é isso que a gente quer relembrar, que ser grato, além de você emanar coisas boas para o mundo vai te dar, vai te devolver isso aí, né? Ser grato nos aproxima de Deus. Ser grato eleva nosso padrão vibratório. Ser grato nos coloca em sintonia com os benfeitores espirituais. Porque a gente vibra coisas positivas. Se você é grato a maior parte do tempo, você está a maior parte do tempo vibrando coisa boa. Então, a gente precisa criar uma cultura disso aí. Isso tem que ser uma coisa natural. A gente não tem que ser gratidão só na hora da palestra, só na hora da vibração de encerramento. Aí tem que ser grato na vida, em todos os momentos, em todas as atitudes. Né? Porque é com ela, com essa gratidão, que a gente vai vibrar luz, vai vibrar humildade, vai vibrar confiança. E aí você para e pensa assim, eu vou fazer outra reflexão aqui para vocês. Quem que ainda não passou por um momento na vida que olhou para o céu e pensou assim, Pai, que seja Pai Deus, tá bom? Que seja feita a sua vontade e não a minha. Quem não passou por essa situação? Quem não passou por essa situação não está vivendo direito essa doutrina aqui que a gente tanto conversa. Quem ainda não teve essa situação na vida de olhar para o céu e falar assim, Pai, eu vou jogar na sua mão. Eu vou ser grato a você estar sempre comigo e vou deixar você decidir por mim. Porque eu estou aqui para que seja feita a sua vontade, viu, Pai? Me ajuda a resolver aí, resolve aí para mim. Se você nunca fez isso na vida, você não... Acho que você não está vivendo a doutrina espírita direito. Né? Ou às vezes alguma outra situação que você fala assim, se reflete sozinho ou com o seu cônjuge, com quem está perto de você, alguém da sua família, fala assim, olha, eu não estou entendendo direito o caminho que essas coisas estão tomando. Eu não sei exatamente por que essas coisas não estão dando certo para mim, ou porque isso que eu estou buscando está demorando tanto para acontecer, mas isso não me importa, porque essa é a minha vontade, que as coisas aconteçam, mas não é ela que tem que acontecer, é a vontade de Deus que tem que acontecer, né? Então, se ninguém sentiu isso ainda, vocês também não estão vivendo direito essa doutrina aqui, tá? E ser grato é ter fé no coração, ser grato é entender que Deus está acima das coisas e é o caminho dele que tem que seguir, não o nosso, né? E quando alguma coisa aqui muito ruim aconteceu, né, de muitos anos atrás, aí você leva, depois de muitos anos que vai cair sua fichinha, que aí você percebe assim, né, você fala, poxa, aquilo ali que eu achei que foi ruim, que eu fiquei triste quando aconteceu,
na verdade, foi uma das maiores graças que Deus colocou na minha vida. Eu preciso ser grato por isso que aconteceu. Isso já aconteceu com vocês? Porque comigo já aconteceu. Comigo, essas 3 coisas que eu comentei, de não sei caminho as coisas estão tomando, não estou entendendo direito que as coisas estão tomando, mas eu vou seguir porque tem que ser feita a vontade de Deus. Ou quando eu tive um problema, eu olhei para o céu e falei, me ajuda, faz o que você já tem que fazer e eu vou só agradecer. Algumas vezes na minha vida, não foi uma vez só não, né? Foram coisas que Deus colocou na minha vida, porque provavelmente eu estava fora do eixo, eu estava desviando do caminho e não tinha percebido. E aí Deus foi lá e me botou de volta no caminho, né? Deu aquele puxãozinho de orelha gostoso e falou, meu filho, eu quero que você siga nesse caminho aqui. E hoje eu só agradeço, eu só tenho que agradecer. E essas coisas que eu estou falando foram obstáculos, foram dificuldades que aconteceram e que todo mundo passa. E a gente tem sim que agradecer essas dificuldades. Porque é Deus falando com a gente. É Deus mostrando para a gente o caminho. É Deus colocando a gente de volta nos trilhos. Tá? Então a gente também tem que lembrar de agradecer na hora que a coisa acontece, e não anos depois. Eu passei por um problema uns anos atrás aí, que na época eu não estava entendendo nada. Falei, por que isso aconteceu comigo, cara? Eu vou no centro direitinho, eu faço minhas orações, eu ajudo o próximo. Acho que eu não merecia isso. E aí depois eu fui perceber que, cara, isso foi uma bênção na minha vida, porque se eu tivesse continuado naquele caminho, hoje eu estaria muito pior do que eu estaria hoje. Então, hoje eu agradeço. Mas talvez eu devesse já ter agradecido desde aquela época, né? Que naquela época eu ainda não tinha entendido, né? E o que a gente tem que perceber com isso é que Deus é o dono do tempo. Deus é perfeito. E ele faz as coisas acontecerem na vida da gente na hora certa. Nem antes, nem depois. Ele sabe a hora correta. Ele sabe, porque ele é o dono do tempo. Essa é a perfeição de Deus. As coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer. Deus não atrasa. Não existe atraso. Deus vai fazer as coisas acontecerem na hora que elas tiverem que acontecerem. Coisas boas e coisas ruins. E a gente tem que ser grato, porque ele está comandando a nossa vida. Certo? E isso é uma coisa muito simples, chamada fé. Se você confia, se você tem fé que Deus está na sua vida e está cuidando da sua vida, te colocando nos trilhos quando precisa, a gente tem que ser grato por isso. Né? Às vezes a gente acontece coisas ruins com a gente e a gente fala assim, poxa, se isso tivesse acontecido antes, ou alguns anos antes, talvez eu tivesse mais tempo para resolver, talvez eu fosse mais jovem, talvez eu tivesse mais energia, mais disposição para resolver esse problema. Mas talvez naquela época, lá atrás, talvez você ainda não tivesse a experiência correta. Talvez você não tivesse a maturidade mental para resolver esse problema. Então, Deus vai colocar na sua vida o problema no momento certo, no momento que você tem capacidade para aguentar esse fardo aí, capacidade física e mental para resolver, para transpor esse obstáculo aí. Tá? Não é no tempo errado. Se você está passando por um problema, saiba que Deus te colocou esse problema, porque ele tem certeza que você tem capacidade de enfrentar e superar esse problema. Talvez você não esteja achando o caminho, mas aí você pede ajuda para achar o caminho. Mas que você tem capacidade de enfrentar esse problema, você não precisa ter dúvida nenhuma disso. Porque é o momento certo de você enfrentar isso. Então nós temos que também agradecer e dar graças pela perfeição que é Deus, que coloca as coisas na nossa vida no momento certo. Né? E realmente, gente, para a gente ter essa gratidão toda, para a gente agradecer até as coisas ruins, porque elas estão vindo no momento certo na nossa vida, isso é fé pura. Isso não existe outra palavra, que a gente tem que ter fé de que aquilo que aconteceu foi sim a vontade de Deus. E tem que ter fé de que ele sabe o que ele está fazendo. E fé de que ele é misericordioso e que ele está fazendo o que a gente precisa para a gente crescer espiritualmente.
e para a gente se tornar seres humanos, espíritos melhores. Lembra, essa não vai ser nossa última encarnação. Então nós temos que aproveitar. Então nós temos que ser grato a Deus que coloca esses desafios na nossa vida para que a gente possa evoluir, para que a gente possa andar um degrauzinho a mais. E se a gente puder andar 2, 3 degraus enfrentando os desafios dessa encarnação, tem que ser grato por isso. Porque tem gente que passa uma encarnação inteira e não sai do lugar. E se a gente está tendo a oportunidade de sair do lugar, da gente se tornar melhor e andar mais próximo da perfeição, a gente tem que agradecer. Não tem outra palavra do que agradecer. Obrigado pela oportunidade de me desenvolver, de me tornar um espírito melhor. E também temos que ser muito gratos pela presença de Deus na nossa vida, dele ser o nosso guia e de ele nos trazer de volta aos trilhos quando a gente precisa. Eu sei que às vezes dói voltar para o trilho, mas a gente sai do trilho e às vezes a gente não percebe que a gente está saindo do trilho. E a gente vai doer, cara. Vai doer e tem problema. Mas o importante é a gente aprender com isso e crescer com isso e voltar para o trilho o mais rápido possível, porque quanto mais rápido possível a gente voltar para o trilho, menor vai ser a dor. Se você está sofrendo para você, se está doendo para você, é porque você precisa voltar para o trilho. Volta para o trilho que vai parar de doer. É simples assim. Tá bom? Por um outro lado, gente, a ingratidão também é uma espécie de cegueira da alma. Isso é uma coisa que é difícil de falar, mas a gente tem que falar. Quem não sabe agradecer, cai naquela questão de queixa constante, se desanima ou se revolta, né? E como diz o Emmanuel, os que se habituam a exigir constantemente da vida, sem reconhecer o bem que já possuem, caem no abismo da insatisfação permanente. Aí vocês conquistam as coisas e como você não sabe agradecer, você só reclama, nunca vai estar bom. Nunca vai ser suficiente. E quanto a nós, e quantos de nós, que às vezes quando tem um obstáculo, nós nos revoltamos, né? Mas depois que a gente percebe que aquilo que nos fortaleceu, nos ensinou, isso acontece, né? Às vezes o obstáculo é tão grande, parece tão desafiador, a gente acaba, eu não vou conseguir, e se revolta, e às vezes até blasfema, Deus não está mais comigo, como que ele pode fazer isso? Mas isso é para o seu próprio bem, cara. Isso é uma forma de te fazer voltar para o trilho, ou de fazer evoluir como espírito. A gente tem que agradecer. Mesmo que às vezes a gente não entenda os motivos das dores, ele fala aqui, rendamos graças, porque Deus sabe o que faz, realmente. Aí ele também comenta que nas partes difíceis que nós temos, que são nos momentos mais difíceis da nossa vida, que Cristo está mais próximo de nós. Porque a gente vai pedir e ele vai mandar. Se ele não puder vir pessoalmente, ele vai mandar ali um espírito de luz, algum servo dele lá, algum cara que trabalha mais próximo, um ser iluminado, nos apoiar, um guia, um orientador, que vem para nos ajudar, né? Então, nesses momentos difíceis, a gente tem que entender que a gente está mais amparado. E por isso que a gente tem que ser agradecido pelo amparo e ter fé de que as coisas vão dar certo exatamente porque a gente está amparado. E a gente também tem que agradecer não só com palavras, mas com atitudes. Como que eu agradeço com atitude? Sendo útil para o próximo, às vezes sendo paciente, sem desesperar, sem se revoltar, né? Muitas vezes sendo solidário, ajudando quem precisa. Quantas vezes pessoas aí têm bênçãos financeiras e ajudam o próximo, porque é assim que funciona mesmo. Deus deu, você tem que retribuir, né? E sim, a gente também tem que agradecer com atitudes de bondade, principalmente quando ninguém está olhando. Porque fazer bondade e publicar na internet é fácil. Eu acho que isso é mais marketing pessoal do que bondade.
O importante é você ter consciência tranquila, você tem que fazer suas bondades sem mostrar para os outros, né? Lembra aquele negócio? Dar com a mão lá, sem ninguém ver, é aquilo ali. Né? O verdadeiro agradecimento não está na palavra obrigado, mas assim com a prática que a gente faz com aquilo que a gente recebe. Tanto seja financeiro, como seja espiritual e tal. Recebemos, temos que ter atitudes positivas para o próximo, ajudar o próximo, como forma de agradecimento ao que nós recebemos. E aí vira um ciclo positivo, porque a gente recebe, ajuda o próximo, evolui como espírito, como ser humano, a gente evolui, aí a gente tem mais merecimento, aí a gente recebe de novo, porque teve merecimento, então vai receber, vai agradecer, vai ajudar o próximo, vai evoluir como ser humano, vai ter mais merecimento e vai receber de novo. Esse é um ciclo positivo da evolução espiritual. Agora, se a gente ficar revoltado, se a gente ficar reclamando, ficar desanimado, ficar depressivo, você vai cair no ciclo negativo. Ah, como você faz para ter sucesso? Estou dando a fórmula aqui do sucesso. É simples. Ciclos positivos. Tenham ciclos positivos. Agradeçam, sejam gratos, façam bem para os outros, deixe o seu padrão vibratório lá no alto, ajude o próximo, você vai ter merecimento, vai receber mais. Recebendo mais, você agradece mais, faz mais pelo próximo, tenha mais merecimento, vai receber ainda mais. É simples assim. Tá? Isso é um ciclo positivo. Então, gente, só para concluir aqui, tudo que nós temos, desde o corpo que nos abriga, até os afetos que nos cercam, as nossas amizades, a nossa família, tudo até os bens materiais, tudo é concedido por Deus, pelo plano espiritual, por Jesus, pelo alto. Né? E o que Deus espera de nós, como resposta ao seu amor, é a gratidão. Né? A gratidão operosa, a gratidão em forma de atitude, ajudando o próximo que a gente puder. Né? A gratidão através de atitudes. Porque aí a gente entra no ciclo positivo. Né? Então, que nós possamos sair dessa palestra aqui mais conscientes disso, mais sensíveis às bênçãos silenciosas do nosso cotidiano. Agradecer tudo que a gente tem para que a gente possa ter mérito para receber mais. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Vamos ser gratos por tudo que nós pudermos. Que lembrar que agradecer também é servir, é confiar e é amar. E que vocês possam estar sempre amparados por Jesus e que vocês tenham muita paz. Tá bom, meus amigos? É isso hoje. Eu vou trazer aqui de volta ao meu amigo Carlos para as vibrações dessa noite. Vamos lá. Cadê aqui? Vamos lá, Carlão. Passando a palavra para você, tá bom? Carlão, seu mic está fechado, não estou conseguindo abrir aqui. Acho que você precisa abrir por aí. Obrigado, Thales. Assim. Não, fechado. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e Mestre Jesus, trazendo muita paz ao nosso coração, muita serenidade, para que possamos, assim, vibrar todo o nosso amor, todas as nossas energias, a paz do planeta Terra. Que todos os países do planeta Terra possam receber agora essa energia salutar, para que os comandantes de cada país possam trabalhar em prol do seu povo. Em especial, vamos vibrar a guerra da Israel com o Hamas, com o Hezbollah, para que todos esses nossos irmãos, meu Pai, que se encontram agora no campo de batalha, que a sua luz possa
iluminar a todos eles, meu Pai, fortalecer eles, e aqueles, meu Pai, tanto Israel como os Hamas, Hezbollah, possa assim, meu Pai, através da sua luz, parar com essa guerra insana, meu Pai, que não traz proveito para ninguém, meu Pai querido. Lembramos também, meu Pai, a Rússia e a Ucrânia, 3 anos de guerra, meu Pai querido. Vibrando primeiro aqueles que se encontram no campo de batalha, aqueles que estão desencarnados, aos feridos, muita luz, meu Pai, esses nossos irmãos, que tanto, meu Pai, os dois, tanto da Rússia como da Ucrânia, possa também parar com essa guerra, meu Pai querido. Vibremos pelo nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho. Vibrando, meu Pai, a todos aqueles que foram eleitos para trabalhar em prol do Brasil. Vibrando também ao Judiciário, ao Executivo, que eles possam fazer o melhor de si para o povo brasileiro, meu Pai. Mas aquele, meu Pai, que trabalhar contra o Brasil, ou a seu favor, que vós possa iluminá-los, pois somos todos filhos de vós, meu Pai, mas que eles não tenham força no sentido de atrapalhar a melhor do nosso Brasil. Vibrando a todos os hospitais, casas santas, UTIs em isolamento, onde haja o leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, acalmando as suas dores, mas principalmente fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Luz, paz, energia, proteção aos médicos, enfermeiros, pessoal de retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, meu Pai, cuidadores, irmãos, que trabalham em prol de todos os doentes. Muita paz àqueles que partem para o mundo espiritual. Muita energia para aqueles que os recebem. Muita paz àqueles que perdem seus entes queridos. Agora vamos vibrar a todas as delegacias, prisões e penitenciárias, meu Pai. Vibrando primeiro aos todos os trabalhadores desses locais, meu Pai. Iluminando, fortalecendo eles, fortalecendo os familiares e os lares deles, meu Pai. Aqueles que se encontram encarcerados, vibramos muito amor a todos eles, meu Pai, para que ele, num átomo de segundo, possa ver o mal que fez ao seu irmão, se perdoar e poder cumprir da melhor forma possível a pena que lhe foi imposta para voltar ao seio dos seus familiares. Vibrando aos orfanatos, casa dos idosos, aos irmãos que andam pela rua, às crianças, aos velhos, meu Pai, que nos são amparados. Muita luz, muita paz, meu Pai. Irmãos em prova, tão difícil para eles, Pai querido, mas a sua luz e a nossa vibração, o nosso amor, pode fortalecer para que eles possam se cumprir com todas as suas provas. Vibrando agora aos viciados, meu Pai, no cigarro, na bebida, nas drogas, no sexo. Muita luz a todos eles, meu Pai, para que eles possam assim se fortalecer e poder se desvincular de todos os vícios. Mas vibrando também aqueles que comercializam os vícios, meu Pai, perdido na ganância, na ilusão, que eles também possam ser iluminados para que possam sair desses locais, meu Pai, antes que seja tarde demais para eles. Vibrando a todas as religiões, seja ela qual for, meu Pai, mas que todas possam propagar o verdadeiro Evangelho de Jesus, o Evangelho do amor, da caridade e do perdão. Vibrando aos umbrais, vale dos suicidas, as trevas, meu Pai, que as suas falanges possam recolher todos os nossos irmãos que já se encontram preparados para as câmaras de refazimento. Mas aqueles ainda que teimam, meu Pai, na revolta, que eles possam ser iluminados, meu Pai, para serem retirados o mais breve possível, antes que seja tarde demais para eles, meu Pai querido. Vibrando, meu Pai, aos nossos inimigos, aos nossos desafetos,
Pedindo perdão, meu Pai, a todos aqueles que, nesta vida, meu Pai, ou no passado, fizemos algum mal para eles, que possamos, assim, ser perdoados por eles, meu Pai, tirando essa carga que se encontra sobre nós. Pedimos agora, meu Pai, muita luz a todos os nossos amigos, conhecidos e parentes, meu Pai. Muita paz a todos eles, vibrando também a todos os lares do planeta Terra, meu Pai, colocando o nosso também, meu Pai, que vós possa iluminar os laços de famílias, abençoar todos esses lares, aos lares, meu Pai, em desarmonia, sem emprego, sem alimento, com doenças, irmãos em provas, Pai querido. Que a nossa vibração e a sua luz também possam fortalecê-lo a todos eles, meu Pai, para que eles possam, assim, sair desse momento tão difícil para eles, meu Pai querido. Vibramos para nós, por nós mesmos, meu Pai, que possamos nos fortalecer cada vez mais através dos estudos, através das orações, através das nossas atitudes, meu Pai, de caridade e amor ao próximo, utilizando sempre o nosso perdão para com todos eles, meu Pai. Pedimos agora, meu Pai, muita luz, muita paz, que a corrente Bezerra de Menezes possa iluminar todos os nossos irmãos que foram mencionados na live. Que a corrente Bezerra de Menezes e os médicos do espaço possa iluminar, ajudar a cada um dentro do merecimento de cada um, meu Pai. Pedimos à corrente Bezerra de Menezes também que possa olhar pelos nossos irmãos com câncer, diabetes, depressão, mal de Parkinson, Alzheimer, doenças do pulmão, hipertensão, aos cardíacos, meu Pai. Também peço à corrente Bezerra de Menezes olhar para os nossos irmãos nas nossas caixas de vibração, na nossa casa espiritual, Pai querido. E que possamos, meu Pai querido, através da palestra de hoje, dos ensinamentos que o Thales trouxe a todos nós, poder caminhar cada vez mais firme, meu Pai, nos ajudando e ajudando a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Agradecemos a vós, meu Pai, e a vós, nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que tivemos de poder estudar o seu Evangelho e propagar aquilo que vós nos trouxe para nos melhorarmos, para resgatarmos tudo aquilo, meu Pai, que deixamos para trás por falta de conhecimento ou por teimosia, meu Pai. Que possamos, assim, que a sua luz possa iluminar a todos nós, dando uma boa noite a todos nós, uma boa semana de trabalho, e que possamos estar novamente no próximo domingo, meu Pai, todos aqui de novo, juntos, para os estudos e para as orações e vibrações aos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Microfone. Desculpa aí, gente, foi mal. Muito bom, pessoal. Encerramos aqui, Carlão? Então é isso, gente. Vamos encerrando, então, a nossa live desse domingo. Muito obrigado pela presença de todos, quem pôde participar. Estou vendo o recado do Reinaldo aqui, que é importante. Quarta-feira, dia 9, é feriado. Então, a nossa palestra vai ser online. Certo, senhor Reinaldo? Me ajuda aí. E acredito que não vai ter trabalho presencial na quarta, certo? Aí, para quem trabalha lá de segunda-feira, então, até amanhã. Fiquem com a graça de Deus, com as proteções do Mestre Jesus. Vocês tenham uma semana iluminada para todos aí. Obrigado a todos. Beijão. Beijão, Clóvis. Ô, Thales.
Valeu, Carlão. Beijão para você também. Tchau, tchau, Obrigado, gente. você. Até a próxima, hein?